Iago Martins é um teólogo que fez mestrado e ele faz refutação ao professor Fábio Sabino, que é um acadêmico que domina o hebraico e o grego. Fábio Sabino apresenta um Paulo que não ouviu pessoas falando sobre Jesus, mas o que ouviu foi tudo de revelações de Deus. E o Iago, por sua vez, diz que Paulo ouviu sim, conhecia sobre Jesus. E o que acontece? Pessoas estudiosas, teólogos, como o Iago Martins, eu vi em alguns vídeos, ele chamando, por exemplo, os convidados do Dr. Oswaldo, que está trabalhando em uma Bíblia que seja mais aproximada dos originais, sem o viés da religião, mas uma teologia neutra, tentando aproximar os significados daquilo que é a verdade. O Iago chamou os convidados do Oswaldo de loucos. E em muitos dos casos, as pessoas que contrapõem alguma coisa, o Iago chama de burros também. Então, eu fiz teologia, estudei um pouquinho de hebraico e fiz a cadeira de grego. Porém, eu não domino os dois. O Iago, ele falou que domina o grego, mas não domina o hebraico. O Fábio Sabino domina o grego e o hebraico. O que acontece? O Sabino, ele tem uma teologia neutra. Ele não é a favor de religião nenhuma. Já o Iago é cristão. É a favor da religião que por mais de 20 anos eu estive como líder, eu sou pastor. Fui pastor, fui ordenado pela Assembleia de Deus, Ministério Templo Central. Então, eu sou mais a favor da teologia neutra, seja ela para o lado da religião ou seja fora da religião. Eu acredito naquilo que seja verdade. Eu estou só fazendo aqui alguma indagação, porque não estou me apresentando como acadêmico. Eu, na verdade, digo que eu preencheria mais o perfil daqueles chamados por Jesus, que eram pescadores. Os discípulos que se tornaram apóstolos não havia acadêmico nenhum. Pedro e os demais eram pescadores. E eu não acredito que para entender sobre a salvação, sobre a verdade, seja preciso ser um acadêmico, mas eu entendo que o acadêmico ele tem gabarito e que ele deve ser ouvido. Porém, se um exegeta, se um hermeneuta, se ele domina as línguas originais da Bíblia, e diga-se de passagem, se você procurar os originais, encontram fragmentos dos papiros, pergaminhos, vão encontrar fragmentos, mas ninguém tem mais os originais, não tem como chegar aos originais. Uma exegese que for feita por qualquer um acadêmico, em muitos dos casos, faltando fatos históricos e culturais, ele acaba errando. Então, eu digo o seguinte, que Paulo disse para observar tudo e reter o que é bom. Então eu observo tudo. Seja quem for, seja o Iago Martins, seja o Fábio Sabino, seja o Antônio Miranda, que é ateu. Fábio Sabino não declara sua fé, não é ateu, também não é evangélico. Já o Antônio Miranda é ateu. Já o Iago Martins, segundo o que eu conheço, é evangélico, ou pastor, alguma coisa do tipo. Como religiosamente sou pastor. Então eu digo assim que quando alguém procura uma verdade neutra, não está do lado A nem do lado B, mas do lado da verdade, eu tenho mais a tendência de acreditar que ele acertasse mais. Quando eu vejo qualquer um que puxa para a religião, aí quando eu vou ver a religião, criada por homens, escravizando homens, dominando homens, enriquecendo os líderes e deixando uma multidão de gente carente, aí eu vou ver os fariseus, eu vou ver João Batista falando contra eles, eu vou ver Jesus falando contra os fariseus, eu vou ver Paulo renunciando a ser fariseu, então eu vou ouvir também, mas eu já tenho uma tendência de entender que estaria levando para um lado que já conhecemos. É uma história antiga a religião. Qualquer uma pessoa... Então,
os ateus eles são uma minoria comparada com evangélicos. Cristianismo é 80% dos brasileiros, entre catolicismo e protestantismo. Mas ateísmo são poucos, né? Então o canal do Miranda vai ter o quê? 100 e poucos mil seguidores. O canal do Iago Martins vai ter o quê? 700 e tantos mil. Essa é a realidade. E para aqueles famosos, por exemplo, como Lady Gaga, aí são milhões, aí perde-se. Então, digamos que um pastor que faça orações pela manhã e pela noite pelas pessoas, um pastor do povão, como Antônio Júnior, por exemplo, vai para 15 milhões. Enfim. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Quero apenas fazer algumas simples observações aqui dessa palavra que seria uma refutação do teólogo Iago Martins ao professor de teologia Fábio Sabino. Vai parecer muito grave, muito grosseiro o que eu tô dizendo aqui, e parece grosseiro mesmo. Se você é uma pessoa que segue o Sabino e tá convicto das coisas do Sabino, vai ser grosseiro mesmo, mas eu quero que você interprete essa grosseria como um ato de amor, tá? O Sabino está para a crítica bíblica o que, cara, terra plana tá pra galera da astronomia, entendeu? Pra gente, o Sabino, ele é o equivalente a um antivacina, assim, dentro do mundo da medicina. Ele é um cara que, sabe, não existe nenhuma respeitabilidade acadêmica dentro do ambiente acadêmico a pessoas como Sabino. E assim, se você segue esse cara, eu quero convidá-lo a parar de fazer isso, cara. Você tá se emburrecendo ao fazer isso, tá bom? Ah, Iago, você tá dizendo coisas muito grosseiras e tal. Cara, eu sei que isso que eu tô dizendo é muito forte. Mas vamos seguir pro vídeo, que eu quero ajudá-lo a entender por que é que isto é um fato. Não quero fazer esse vídeo como um tipo de ataque pessoal, por mais que pareça ser um ataque pessoal à figura do Sabino. Eu quero trazer mais isso como um alerta às pessoas que seguem o Sabino. Lembrando que Gamaliel foi o Nasci, não é isso? É. E Paulo? Vamos falar de Paulo. Paulo era um fariseu, estudou aos pés de Gamaliel, esteve em Jerusalém. Como que Paulo nada soube a respeito de Jesus? Segundo o argumento do Sabino, que aí foram os pontos que eu critiquei lá no Teólogos do Twitter em que a gente levanta isso, por isso eu não preciso trazer o vídeo original do Sabino, porque ele tá remontando que tudo aquilo que ele elencou anteriormente que eu respondi. Respondi assim, né? Reagi diretamente, disse que isso não vinha de fonte nenhuma, ele tá tentando apresentar agora suas fontes. Era que Paulo, que certamente tinha alguma passagem por Jerusalém, nada soube acerca de Jesus. Ele nada soube. Veja só, o argumento do Sabino não é que Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Se esse fosse um argumento, eu poderia até concordar com o Sabino, por mais que seja uma coisa que não tem como ser provada. Paulo conheceu Jesus pessoalmente? Não sabemos. Aparentemente não. A evidência pesa para a ideia de que Paulo nunca conheceu Jesus pessoalmente em seu ministério terreno, só teve contato com Jesus depois de ressurreto. Porque a gente tem um silêncio muito grande sobre Paulo ter encontrado fisicamente Jesus. Agora, o argumento do Sabino é que Paulo nada sabia sobre Jesus. E esse é um argumento muito mais pesado. Porque uma coisa é Paulo não ter encontrado Jesus. É Paulo não ter tido contato físico com o ministério de Jesus. Claro, Paulo foi para Jerusalém várias vezes, mas Jesus teve seu ministério principalmente na Galileia, que era a região que os judeus não tinham tanto interesse. Jesus teve um tempo muito pequeno de ministério em Jerusalém, e esse ministério em Jerusalém estava relacionado principalmente à sua morte. De forma que Paulo e Gamaliel estarem em contato com Jerusalém não representa necessariamente que Paulo e Gamaliel deveriam ter tido um contato presente, não é? Cara a cara com a pessoa de Jesus. Agora, eles estarem em Jerusalém certamente deveria ter feito eles ouvirem sobre Jesus e sobre o povo de Jesus. Isso é uma coisa que realmente precisa acontecer. Se Jesus existiu como um personagem histórico, tanto Gamaliel como Paulo deveriam ter ouvido falar sobre esse movimento de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre algo da doutrina de Jesus, por eles estarem ali em um ambiente onde Jesus fez um estardalhaço muito grande que foi Jerusalém. Nesse ponto, claro, se Jesus existiu, beleza. Eles têm que ter ouvido sobre isso. Mas o argumento do Sabino é que eles não ouviram. O argumento do Sabino é: Paulo nada ouviu falar sobre Jesus. O argumento... E não estou de lado A, de lado B. Aqui eu fico mais neutro, apenas faço alguma observação e deixo você julgar nos comentários o que você acha, porque sou um eterno aluno. Por mais que eu venha a fazer hebraico e dominar hebraico, por mais que eu venha aprimorar o grego que eu fiz, o grego koiné, e evoluir esse grego, mas eu sou um eterno aluno. Pois bem, muito bem. Na palavra que o Iago Martins está falando para comparar o Sabino, ele diz que o Sabino, ele é comparado ao equivalente a um antivacinas.
eu sei que o assunto não tem nada a ver sobre vacinas, mas eu queria só fazer aqui uma rápida observação, ou uma indagação aqui. A Jane Burgemeister, jornalista austríaca, em 2009, ela fez denúncias contundentes contra a ONU, a Organização das Nações Unidas, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e governos que eles estavam tentando provocar uma pandemia. Isso foi em 2009. E os da mídia convencional, dominada pelos governos, tentaram dizer que isso era teoria da conspiração. Só que em 2020 eles criaram a pandemia. Levou um tempinho, né, para apagar a fumaça, mas criaram a pandemia. Então, o que a jornalista estava falando era verdade mesmo. Já a Bárbara Fisch fez um dossiê e ela sobre o assunto, ela fundou a NVIC, National Vacina Informações Center, fez denúncias sobre vacinas contendo vírus propositadamente. Aí o que acontece? Eu relatei alguma coisa a respeito disso. Isso eu sei, foge do assunto do Iago Martins, do Sabino. A citação dele sobre antivacinas, aí eu lembrei de dar um toque sobre isso. A vacina que é criada covardemente, os cientistas fazem a vacina, não. O vírus, fazem o vírus, e aí esse vírus é patenteado, tem um dono. São as 13 famílias que regem o planeta, os banqueiros internacionais. E um deles que tinha patente de vacina, de vírus, patente de vírus, porque a partir do vírus eles criam a vacina. Por isso que confunde um pouco. E existe até uma confusão de propósito maligna também, covarde. Então, existem patentes, existem donos. Aqueles que trabalham para reduzir a população, para ficar menos gente para o anticristo reinar. Essa é uma realidade que pode ser pesquisada. Então, assim, o vírus é criado, a partir do vírus eles criam a vacina que é o próprio vírus inativo, entende? É o próprio vírus. E é injetado ali na criança. Alguns ficaram paraplégicos, alguns morreram. Aqui, em Lagoinha, Quixeré, onde eu moro, uma menina ficou paraplégica na localidade da Rua do Meio, quando tomou a vacina. Tem outros casos que você pode pesquisar, pessoas morreram quando tomaram a vacina. Aí aqui, sendo leigos, nós da roça aqui, a minha mãe, ela disse que perderia o aposento, mas não quereria tomar a vacina, porque desconfia, porque existem relatos sobre essas coisas. Já outros parentes meus também não querem a vacina. Eu também acho muito suspeita a vacina, né? Aí, então você é um anti-vacinas? Não, não vou entrar nessa política aí. Eu só digo que há de se pensar que, por exemplo, o Bill Gates, que é eugenista e que trabalha pela redução da população, e ele citou em um quadro já antigo, a gente já sabe disso, para um grupo de empresários que estava ali, ele disse na época, há uma década atrás, se me falha a memória, acho que quase 2 décadas atrás, ele disse, a população do mundo hoje é 7 bilhões, próximo de 8 bilhões. Mas se fizermos um bom trabalho com vacinas, podemos reduzir em 15% ao ano. E aí o próprio Bill Gates recentemente, sorrindo, disse, mundo, prepare-se, ou uma terceira guerra mundial ou uma pandemia mundial. Então, assim, eu fico muito desconfiado da questão da vacina, confesso. Se eu tenho testemunho de pessoas que tomaram a vacina, que é o próprio vírus inativo, que é para o corpo obter a imunização contra o vírus, e já trabalhar ali para conter, né, defesas no organismo. Eu sou desconfiado. Então, você é um anti-vacinas? Eu sou desconfiado, porque eu tenho motivo para isso. E porque eu sei que a galera trabalha para reduzir a população. Mas deixa quieto, isso aqui é apenas uma observação que não tem relevância nesse assunto aqui. Mas eu fiz questão de dar minha opinião concernente o que a gente vê sobre isso. Sabino questiona Paulo sobre não saber nada sobre Jesus. E aí, o seguinte, o Iago Martins, ele mostra diversos versos no Novo Testamento, Paulo falando que sabia tudo sobre Jesus. Só que o que é interessante, eu também questiono o seguinte, o meu questionamento, a minha pergunta é essa. O Paulo era contemporâneo de Jesus. A festa da Páscoa ia pessoas de todas as nações para lá, igual a festa de Pentecoste. É uma cidade turística, é um lugar turístico. E aí,
O pai de Paulo era fariseu, ele fazia parte do Sinédrio, e Paulo também era fariseu. Então, eles participaram do julgamento de Jesus à noite, foram convocados para isso. E Jesus foi crucificado, foi exposto para todos os contemporâneos da época passar e ver Jesus crucificado. E ele ressuscitou. Então eu só pergunto assim, por que que quando Paulo citou dizendo Jesus morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras, que possivelmente estava citando que no Antigo Testamento havia profecias sobre Jesus e que estava cumprindo as Escrituras, um tipo assim, cumprindo a lei, e a lei falou sobre Jesus, ou os profetas falaram, quando Jesus até mencionou a lei, os profetas falaram sobre Jesus, fosse um cumprimento, ok. Agora, é que o que é interessante é que em Atos 22, Paulo disse assim, o evangelho que me foi anunciado não foi por homem algum. Eu não aprendi de homem algum, ou seja, não aprendeu de Jesus, não ouviu Jesus falando, e não viu os discípulos de Jesus falando. Ele disse o seguinte, que foi tudo por revelação. Ele até disse, não foi carne e sangue, foi por revelação. Então, assim, Jesus é o próprio evangelho, ele é a mensagem do evangelho. Eu pergunto, por que que Paulo não disse assim? Irmãos amados, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou zeloso da lei como zeloso fui fariseu, e fui testemunha ocular como aqueles que viram, que prenderam o Senhor injustamente durante a noite, que foi conduzido para um julgamento covarde, e que o condenaram, e todos nós vimos, eu vi com os próprios olhos, vi também, como vós vistes, maniatado perante Pilatos e perante o povo, quando negaram o Santo Salvador. Não. O Paulo disse o seguinte, o que eu aprendi de Jesus, o que eu vi de Jesus, tudo que eu aprendi não foi por homem algum, não foi discípulo que falou, não foi só por revelação. Isso que eu pergunto, né? Aí assim, tudo bem. O Gamaliel citou nomes como em Atos 5, 36 e 37, como Teudas e Judas. E por que não citar o nome de Jesus? Ok, digamos que está implícito, não precisa citar o nome de Jesus. Está falando sobre os apóstolos de Jesus, que está sendo perseguido, não quis citar, e no final foi dito por eles, autoridades, que açoitassem os apóstolos e que não falassem mais no nome de Jesus. Ok. Agora sim, historicamente, as pessoas que amam a Jesus e procuram fontes históricas têm dificuldades de achar. Encontra Flávio Josefo e Plínio. E os textos lá, alguns hebraístas e estudiosos dizem que teve interpolação, que chegaram a falar de um 5 Jesus, mas aquele que parecia o nosso Jesus que nós pregamos a vida toda na igreja evangélica, seria um texto, seria algo fraudado ali, não era algo coerente, entende? Aí assim, quando eu vou falar sobre Jesus, eu falo concernente à Bíblia. O que vai provar Jesus é a Bíblia. E os livros que foram escritos sobre Jesus foram 60, 70, 90 depois da morte de Jesus. Né? Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de João. Foi 60, foi 70, foi 90 depois da morte de Jesus. No primeiro século. Escreveram ali, foram fazendo perguntas ali. Então, assim, aqueles que duvidarem da historicidade de Jesus, que Jesus é existente ou não, que 150 anos antes dele teve o Jesus de Qumran, que ficou conhecido pelos sinais, pela a vida dele, e que na época de Jesus, ou um pouco depois de Jesus, ou antes de Jesus, teve vários outros, como Bar Kokhba, que arregimentou 4.000 ou 5.000 judeus, parece, e lutou contra o Império Romano e morreu. Se dizia a estrela da manhã enviado pelo Pai. E outros Jesus, assim, né? O que acontece, o que a gente pergunta e questiona um pouco aqui, é que Alexandre o Grande, 326 a.C., que fundou no Egito a cidade de Alexandria, por exemplo, e que as suas conquistas e principalmente a sua contribuição nas estradas, as estradas romanas para a evangelização, e sobre o idioma grego, como se fosse o inglês hoje, difundindo a língua mundial e tal. Enfim, mas o que
tem pessoas indagando sobre o Jesus histórico, como Alexandre, por exemplo. Aí não encontra esses fatos históricos, né? Então, mas por isso, tem de ser chamado de loucos ou de burros? Creio que não. Enfim. Pastor, mas o que o senhor quer falar? Não, eu faço aqui indagações. Eu pergunto, a pergunta é essa mesma. Por que Paulo não disse, o meu pai é fariseu e viu Jesus pessoalmente? Eu também o vi pessoalmente. Na época, eu era zeloso da lei. Eu fui perseguidor da igreja e consenti então na morte de Jesus, assim como consenti na morte de Estevão, porque eu fazia parte do Sinédrio. Porque eu acompanhei o julgamento do Senhor como fariseu, fui convocado também. Eu vi o que aconteceu, mas não. É estranho ele dizer que todo o evangelho que ele pegou foi só por revelação e não foi por homem algum. Como não teve homem algum se tinha pessoas falando de Jesus naquela época? E se Jesus teria sido morto, ele teria sido testemunha ocular? É a pergunta que eu faço, né? Enfim. Então, é isso mesmo, eu não vou muito longe aqui. Eu não, sabe, eu estou só vendo aqui conversa de acadêmicos, pessoas estudiosas aqui, mas eu digo o seguinte, eu questiono e convido vocês a questionarem, né? No vídeo do Iago Martins, eu vi ele convidando pessoas a não ouvir um Fábio Sabino da vida. Mas por quê? É uma opinião pessoal dele ou é ele como representante da religião que fala isso? Eu não entendo, sabe? E vi também chamando muito pessoas de burro, de louco e tal. E, enfim, eu digo, como eu falei, para umas pessoas, uns artistas do estúdio do Ed Benes, que eu também tenho feito parte, enviado artes para lá. O Ed Benes foi quinto top de venda da revista Liga da Justiça pela DC Comics. É a revista que tem o Superman, Mulher Maravilha, desenho de quadrinho. É um cearense famoso que é em Limoeiro do Norte. E eu tenho vendido artes pelo estúdio Ed Benes. Os meus filhos, Jason Lima, Dave Lima, os perfis artísticos, e nós temos vendido. E faz 10 anos que eu faço desenho para o estúdio Ed Benes. Nos últimos meses, ou no último ano, eu vendi mais diretamente para clientes. Diretamente para o cliente, sabe? Sem passar pelo estúdio. Eu fiz as commissions, os pedidos e enviei para os Estados Unidos, para Singapura, enfim, Canadá, esse tipo aqui. Então, uma determinada vez, eu fiz um desenho que era comprometedor. Eu peguei uma pin-up americana, 2 mulheres, e fiz 2 personagens. Eu fiz a Power Girl e a Supergirl, de uma forma comprometedora as duas. E então, o Ed Benes e as pessoas do estúdio mandou um e-mail para mim e disse que não era bom deixar aquela arte lá. Já tinha até um lance no eBay, mas não era bom deixar, porque envolvia, comprometia os personagens da DC, aos quais ele mesmo desenhou, né, e tal. E eu concordei. Mas aí, ao mesmo tempo, o Joe Lima, um amigo meu, que mora também aqui no município, Quixeré, ele mandou os 2 personagens também, a Supergirl e a Power Girl, em uma situação comprometedora. E aí eu fui em uma página do Facebook, uma página dos desenhistas, eu mostrei e perguntei, com respeito e tudo, com ética, eu perguntei, será que o meu desenho estava comprometedor? Será que esse do meu amigo Joey? Mandei um abraço para ele, um excelente amigo, né, amigos no Face também. E aí, naquele momento, começou a haver uma retaliação. Alguns artistas começaram a dizer que eu estava faltando com ética. E que, enfim, foram falando lá. Aí eu falei, não, eu só disse a minha opinião. Porque uma vez o Ed Benes falou que somos uma família, os desenhistas são uma família. Então eu estou apenas dizendo a minha opinião. E teve alguns artistas falando coisas, né, que eu não gostei. E aí eu falei um momento, um tal de Mozart. Tinha um artista lá chamado Mozart. Esse sumiu do estúdio do eBay, nunca mais eu ouvi falar sobre ele, não sei se morreu, ou se foi arrebatado, foi abduzido por um alienígena. Eu sei que o tal do Mozart falou, o que é que vocês estão comentando ainda? O Ed Benes, ele é dono do estúdio, ele é dono do eBay, então não tem o que comentar, ele faz o que ele quer. Aí eu falei, olha, estou apenas falando como alguém que ouvi dizer que os artistas são a família, estou apenas dando a minha opinião e julgo que maior do que todos nós é Deus, é o Criador. Esse é o maior, né? E aí, enfim, eu digo aqui também que
acredito que o maior é o Criador. Maior do que tudo, né? E eu repito, eu vejo tudo o que eu posso, eu não tenho preconceito, mas eu digo que eu sou mais do lado da neutralidade. Eu passei mais de 20 anos, quase 30 anos do lado ali, participando na Assembleia de Deus, sendo líder lá. Mas eu já batia no sistema, eu já via o sistema muito viciado. Para mim, você pode ser acadêmico, você pode dominar o hebraico, dominar o grego, dominar a algarite, você pode dominar o latim, dominar o inglês, dominar o português, você pode ser o hermeneuta e o exegeta, que tenha mestrado, pós-graduação, doutorado, doutor em divindade e vice-deus. Pode ser vice-deus. Mas se você está sentado ao lado de líderes que compram casas de praia, Lamborghinis, apartamentos, juntam riquezas e não faz apologia à defesa dos pobres, que Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. E que um dia Jesus iria dizer, segundo os evangelhos, Mateus 25, 30 em diante, venha possuir o reino eterno, preparado para ti desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. Se eu não ver pessoas do lado dos pobres cuidando, então, os seus argumentos, tudo para provar que Jesus existe, Jesus não existe. Vocês se tornam ateus assim. Eu acho que a melhor prova da existência de Jesus é cuidar daqueles que ele morreu para salvar e morreu para dar 2 pães. O pão da vida, que é ele mesmo, e pão físico. A igreja primitiva fez isso. Então, para mim, a maior prova da existência de Deus é o amor na vida das pessoas. Mas se não for argumentos teológicos, por si só, puxa a brasa para a sardinha, quem quer que seja, para mim não tem valor. Não tem valor nenhum. Quando eu estava na Assembleia, em 2008, pregando em uma grande igreja em São Paulo, eu falei, para mim, toda a teologia ela cai por terra se faltar amor. Se você não tiver amor no seu coração, para esse nordestino da cabeça chata de dormir em rede, você não vale nada. E até o líder, quando levantou, falou assim, eu concordo também, a mesma coisa. Embora concordasse, mas não praticasse. Então, meus queridos, eu digo que maior é o Criador. Se você não tem formação acadêmica, não tem importância. Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, nenhum deles tinha. Não tinha formação acadêmica. Quer dizer, eu ouvi falar que Lucas era médico, alguma coisa do tipo assim. Mas o que tem a ver a medicina com a vida eterna, né? Então, assim, e se você é acadêmico, e se você valoriza a teologia neutra, a minha opinião é que está um caminho bom, mas se você valoriza porque você puxa a brasa para a sua empresa, ou para a sua igreja, ou para alguma coisa, para uma bandeira, eu fico desconfiado. Porque o que eu vejo é as religiões sendo muito injustas, né? Mas eu vejo a mensagem, se Jesus não existiu, mas a mensagem, se não tiver existido com provas, né, assim, mas a mensagem que ele prega é tão justa, sabe? Que eu prefiro acreditar nesse amor, nessa justiça, principalmente sobre cuidar dos mais carentes, os mais pobres, né? Porque para mim pode ter a melhor teologia do mundo, mas não ensinar a repartir com os carentes, como a igreja primitiva fez em Atos 4 e 31. Era um o espírito e a alma da multidão dos que criam, e em nenhum deles havia necessitado algum, porque os que tinham propriedade, vendendo, traziam o valor aos apóstolos e repartia a cada um, segundo a necessidade que cada um deles tinha. Então, meus queridos, é isso. Desculpe se vocês pensaram que eu ia falar alguns assuntos bastante profundos aqui. Apenas faço alguma indagação, alguma observação, mas maior do que nós é o Pai, né? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço em todos. Tá? Um vídeo que eu quero gravar muito é vídeo sobre a existência de Jesus historicamente. Né? Falar se dá pra dizer que Jesus existiu ou não e tal. Porque tem essa modinha que vem quando surge na internet, entre os ignorantes, de que Jesus não existiu. Cara, o tanto de ateu, a maioria dos ateus na academia vão dizer que Jesus histórico, como personagem histórico, claramente existiu. Não tem uma outra explicação para o movimento de Jesus ter existido, para que o cristianismo tenha nascido. Fora as outras. Então o movimento de Zeus, né, não pode ter existido, né? Os gregos crerem em Zeus, porque Zeus teria que existir. Não teria explicação para ter o movimento dos gregos antigos adorarem Zeus, adorarem Hades, adorarem Hermes. Por que os egípcios, né, adoraram ali Horus, né, adoraram ali o Ra, o Sete, se não tem uma explicação para o movimento, não é isso?
Aí complica. E aí ele fala que a maioria dos ateus na academia defendem isso aí. Mas só um minutinho. Aqui eu tenho um livro do PhD Richard Carey, doutor em História, doutor PhD, tá? Aqui, ó. On the Historicity of Jesus, que ele traz um livro, um calhamaço só de argumentos mostrando que não é factual essa ideia de que Jesus existiu, né? Nós temos bons motivos para duvidar, e ele traz ótimas explicações de como o movimento pode ter surgido sem o personagem ter existido. Detalhe, livro acadêmico revisado por pares. Outras fontes que nós temos, fora as várias fontes históricas de primeira, sabe, testemunhos de primeira, como é que é? De primeira pessoa, gente que viu aquilo, descreve o que viu e tal. Cara, Quem é que viu aquilo ali? Quem é que viu Jesus, o Iago? Os autores, que nem foram eles que escreveram, são autores anônimos que estão escrevendo séculos depois, tá? Décadas ou séculos depois, que estão escrevendo aquilo ali, falando que os personagens viram, mas os autores mesmo dizem que nem é daquela região. O autor de Marcos, meio que segundo seria o primeiro evangelho, está em Roma escrevendo para romanos, segundo a maioria dos acadêmicos. Ou agora não vai valer acadêmico? Aí complica, né? Aí complica, né, meu colega? Então, Marcos estava em Roma escrevendo para romanos. E agora? Então, e era autor anônimo, que nem conheceu Jesus, nem conhecia a região. Aí não vai valer, né? Aí complica. Então, assim, não tem nenhuma fonte histórica de pessoas dizendo que conheceram o personagem Jesus, homem. Somente homem. Não. Todas as fontes são dizendo sobre o personagem Deus, e são feitas décadas depois, ou séculos depois, tá? Então isso aí é indiscutível, mas vamos continuar aqui. Carta de Paulo, ou de Atos, vai dizer que Paulo não sabia nada, nunca ouviu nada sobre a pessoa de Jesus, né? Doideira isso aqui. Segundo argumento. O argumento do Iago é o seguinte, então, né? Já que não tem nada na carta dizendo, e Paulo nunca conheceu Jesus, logo ele conheceu Jesus, entendeu? Mas em Atos e nas cartas paulinas, dá a entender que ele só conheceu sobre Jesus, sobre o evangelho, através de revelação. Não foi através da carne. Ele bota explicitamente dizendo que não foi através de homem algum e não foi através de carta. Então ele não recebeu o ensinamento de Jesus, ouviu falar de Jesus através de ouvir falar ou de ensinamentos que ele presenciou, mas somente através da revelação. Aí é complicado, né? Cadê? Vergonha alheia, mano. O cara tá aí simplesmente atacando a pessoa, né? Falando, é vergonha alheia, é burrice, é ateu, é coisa do tipo, só fazendo ali ataques que são em relação à pessoa e não argumento. Repara, até agora, zero argumento sobre a existência de Jesus. Vamos lá. 5 minutos aí do vídeo, mano. 5. Vou parar aqui. Pronto, já foi bastante as porcarias do Fábio Sabino. Por isso que o TikTok... 5 minutos de Fábio Sabino ele já não aguentou. Aí o Sabino convidou ele para um bate-papo e um podcast, né? Para conversar sobre isso aí. Será que ele aceita? Seria interessante ele aceitar, né? E conversar lá com o Sabino sobre isso aí. E eles discutirem de forma educada, civilizada, né? O TikTok diz que é um conteúdo que não é confortável para alguns públicos. É confortável para quem é burro. Corra pra me dar ódio. Essas burrice, né? Olha, esse aí é o amor cristão, né? É o crente. O crente que tá falando com uma audiência muito grande, né? E qual é o argumento? Ofensa, chamar de burro, né? Chamar de ignorante, essas coisas assim. Só ofensa, pessoal. Argumento até agora não tem. Esses crentes, eles têm esse modus operandi. Eles não trazem argumento, eles ficam só destilando ódio, gerando preconceito contra as pessoas e não argumentam nada. Até agora, zero argumento. Arrogante, entendeu? Aí eu fico mais arrogante na internet. Pessoal, isso Iago é muito arrogante, só quer ser dono da verdade. Você só me dá maluco pra reagir, mano. Entendeu? Fico reagindo a maluco. É maluco, falando que o Sabino é maluco. Sabino que é um acadêmico, né? Um cara que estudou durante anos, a vida inteira dele estudando, produz várias obras. Na cabeça do Iago, ele é maluco. Entende? Não tem argumento nenhum. Argumento zero. Só ofensa. Burro, maluco, etc.